São Gonçalo: História, Geografia e Economia. A região onde está situado o município era primitivamente habitada por a. Índios goitacazes, b. Índios tamoios, c. Índios termiminos, d. Índios guaranis. Resposta B. Índios tamoios. São Gonçalo foi fundado em 6 de abril de 1579 pelo colonizador A. Pero Góes, B. Mãe de Sá, C. Gonçalo Gonçalves, D. João Cândido. Resposta C. Gonçalo Gonçalves. A que capitania a Sesmaria de São Gonçalo pertencia? A. Capitania de São Tomé, B. Capitania de São Vicente, C. Capitania de São Lourenço, D. Capitania de Santo Antônio. Resposta B. Capitania de São Vicente. No final do século XVI, uma importante ordem religiosa se estabeleceu na região da atual São Gonçalo. Trata-se A. dos Beneditinos, B. dos Jesuítas, C. dos Carmelitas, D. dos Franciscanos. Resposta B. dos Jesuítas. A ordem jesuíta estabelecida na região de São Gonçalo foi instalada em que fazenda? A. Columba, B. São Lourenço, C. Colubandê, D. Santa Inês. Resposta C. Colubandê. Segundo registros de 1644, a localidade sede da atual cidade de São Gonçalo
ocupava uma área de 52 quilômetros quadrados, com aproximadamente 6.000 habitantes. Por conta disso, foi elevada à categoria de A. Vila, B. Freguesia, C. Cidade, D. Distrito. Resposta B. Freguesia. Durante o século XVII, visando a facilidade de comunicação, a sede da Sesmaria, onde situa-se São Gonçalo, foi transferida para as margens de qual rio? A. Imboaçu, B. Guandu, C. Paraguaçu, D. Imboaba. Resposta A. Imboaçu. Entre os marcos históricos de São Gonçalo, referente aos séculos XVII, podemos citar, exceto A Capela de São João, B. O Porto Real, C. Fazenda Nossa Senhora da Boa Esperança, em Ipiíba, D. A propriedade do capitão Miguel Frias de Vasconcelos, no Engenho Pequeno. Resposta B. O Porto Real. Em maio de 1819, a freguesia de São Gonçalo é rebaixada politicamente à condição de distrito de uma importante localidade em crescimento. Trata-se do que viria a ser o município de A. Niterói, B. Maricá, C. Rio Bonito, D. Rio de Janeiro. Resposta A. Niterói. No século XVIII, no distrito de São Gonçalo, o progresso econômico atingiria proporções maiores e, ao lado das fazendas, não eram poucos os engenhos de açúcar e aguardente, na mesma forma que prosperavam A. As lavouras de mandioca, feijão, milho e arroz e as atividades de mineração. B. O comércio e as atividades de mineração. C. As lavouras de mandioca, feijão, milho e arroz e as primeiras indústrias têxteis. D. As lavouras de mandioca, feijão, milho e arroz e o comércio diversificado.
Resposta D. As lavouras de mandioca, feijão, milho e arroz e o comércio diversificado. Em 22 de setembro de 1890, o distrito de São Gonçalo é emancipado politicamente e desmembrado de Niterói, através do Decreto Estadual número 124. Em 1892, o Decreto número 1, de 8 de maio, a. reitera a condição de município, o emancipando definitivamente de Niterói. B. Suprime a condição de município, o reintegrando a Niterói. C. Estabelece Niterói como distrito de São Gonçalo. D. Integra Itaipu a São Gonçalo, expandindo seus domínios territoriais. Resposta B. Suprime a condição de município, o reintegrando a Niterói. Em 1922, o Decreto 1797 concede à então Vila de São Gonçalo a. o foro de cidade, b. a posição de capital fluminense, c. os territórios adjacentes, d. a exclusividade do comércio fluvial. Resposta A. O foro de cidade. A elevação definitiva de São Gonçalo à categoria de cidade deu-se em que ano? A. 1922. B. 1923. C. 1925. D. 1929. Resposta D. 1929. Em 1943, com a nova arrumação territorial do estado do Rio de Janeiro, São Gonçalo perde para Niterói um de seus distritos. Indique, entre as opções abaixo, aquele em que consta esse distrito. A. Sete Pontes. B. Itaipu. C. Itacoatiara. D. Monjolo. Resposta B. Itaipu. Além da sede, mais 4 distritos permaneceram parte de São Gonçalo, na reformulação territorial fluminense da década de 40. Marque a alternativa em que constam esses distritos. A. Ipiíba, Monjolo, Neves e Sete Pontes. B. Ipatiba, Monjolo, Neves e Sete Palmos. C. Ipiíba, Mangueira, Neves
e 7 pontos. D. Itatiba, Mangueira, Neves e 7 pontos. Resposta A. Ipiíba, Monjolo, Neves e 7 pontos. Nas décadas de 40 e 50, inicia-se a instalação, em grande escala, de grandes fábricas e indústrias em São Gonçalo. Seu parque industrial era o mais importante do estado, o que lhe valeu o apelido de A. Cidade do Aço, B. Capital Industrial, C. Manchester Fluminense, D. Manchester Carioca. Resposta C. Manchester Fluminense. Durante o século XIX, a atividade açucareira permanecia forte. Em 1860, constava a existência de A. 30 engenhos em operação, B. 30 engenhos inativos, C. 25 engenhos em operação, D. 25 engenhos desativados. Resposta A. 30 engenhos em operação. A atividade portuária tece grande importância na história do município de São Gonçalo. Dentre os portos presentes no século XIX, podemos citar, exceto A. Guaxindiba e Boaçu, B. Porto Novo e Porto Velho, C. Porto de São Gonçalo, D. Porto de Cidade Nova. Resposta D. Porto de Cidade Nova. O Barão de São Gonçalo possuía 2 fazendas na região. Indique a opção em que constam os nomes dessas fazendas. A. Engenho Novo e Itacaré. B. Engenho Novo e Jacaré. C. Engenho Velho e Jacaré. D. Engenho Velho e Itacaré. Resposta B. Engenho Novo e Jacaré.
A propriedade do conde Berry-Père-Rohan na Covanca, 1820, é uma das importantes construções do século XIX presentes em São Gonçalo. Além dela, temos a. O Teatro das Varelas, b. O Cemitério de Pachecos, c. O Casarão dos Barbosas, d. O Parque da Cidade. Resposta B. O Cemitério de Pachecos. O primeiro lugar a ser plantado o espaço foi São Gonçalo. Porém, o plantio não vigou devido ao tipo de solo. Apesar disso, o cultivo se expandiu pela Serra do Mar. Marque a opção que completa corretamente o trecho acima. A. Algodão. B. Arroz. C. Trigo. D. Café. Resposta D. Café. Apesar do café não ter vingado nas terras de São Gonçalo, ele trouxe algumas importantes melhorias, entre elas a expansão das ferrovias, b. Os incentivos ao comércio local, c. A concentração de investimento na produção de açúcar, d. A instalação de fábricas. Resposta A. A expansão de ferrovias. Em 1895, inaugura-se uma ferrovia que fazia o trajeto de São Gonçalo, Neves, à cidade vizinha de Maricá. Quais as duas estradas de ferro que a localidade possuía nessa época? A. Leopoldina e São Gonçalo. B. São Gonçalo e Saquarema. C. Leopoldina e Maricá. D. Saquarema e Leopoldina. Resposta C. Leopoldina e Maricá. A partir de 1929, passaram a fazer parte da cidade os pitorescos bondes a vapor, que faziam o trecho de Neves a qual localidade? A. Alcântara. B. Vila Laje. C. Cosme Velho. D. Maricá.
Resposta A. Alcântara. Por curto período, na década de 1930, um novo produto agrícola para exportação aparece em São Gonçalo e outras cidades. Trata-se A. Da cultura do algodão, B. Da citricultura, laranjas e limões, C. Da produção de mandioca, D. Da cultura do milho. Resposta B. Da citricultura, laranjas e limões. Como consequência da Segunda Guerra Mundial para a cidade de São Gonçalo, podemos destacar A. O aumento e fortalecimento da exportação de laranjas. B. O desmembramento das fazendas em sítios, chácaras e terrenos de uso urbano. C. O crescimento da indústria bélica na região. D. A instalação da indústria têxtil na região. Resposta B. O desmembramento das fazendas em sítios, chácaras e terrenos de uso urbano. No governo de espaço, o município teve sua grande arrancada para a urbanização, com o calçamento e asfaltamento das principais vias que atualmente ligam Niterói a Alcântara. Assinale a opção que completa corretamente a lacuna. A. João Jorge Almeida. B. Herculino Silveira Melo. C. Joaquim de Almeida Lavoura. D. Augusto César de Souza. Resposta C. Joaquim de Almeida Lavoura. São Gonçalo possui diversos bairros históricos. Sobre isso, podemos afirmar: A. O bairro Brasilândia foi fundado em uma região que possuía um barro de cor avermelhada, muito utilizado na produção de tijolos e telhas. Ali foi construída uma olaria que explorava a potencialidade local. B. O bairro Covanca foi construído por José Rodrigues Amorim, fundado em 20 de maio de 1945, data em que a pedra fundamental foi colocada. C. O bairro Camarão teve sua ocupação iniciada após o loteamento das terras do senhor Alfredo Camarão, realizada por suas filhas Luísa e Ana Camarão. No ano de 1950, mais de 300 lotes foram colocados à venda pela imobiliária São Gonçalo. D. O bairro Barro Vermelho, rico em fontes naturais e recursos minerais, recebeu este nome devido à existência do engenho da propriedade do senhor João de Araújo Caldeira, a fazenda do engenho.
Resposta C. O bairro Camarão teve sua ocupação iniciada após o loteamento das terras do Sr. Alfredo Camarão, realizado por suas filhas, Luísa e Ana Camarão. No ano de 1950, mais de 300 lotes foram colocados à venda pela imobiliária São Gonçalo. Assim como o bairro Zé Garoto, que recebeu esse nome devido ao importante comerciante local, outro bairro de São Gonçalo também deve seu nome a um comerciante. Marque a opção que consta o nome desse bairro. A. Grandim. B. Guaxindiba. C. Jurumenha. D. Galo Branco. Resposta D. Galo Branco. Entre as opções abaixo, marque aquela em que consta o nome de um bairro de São Gonçalo, inspirado no trajeto feito pelos bondes no início do século XX. A. Parada 40. B. Monjolo. C. Trindade. D. Venda da Cruz. Resposta A. Parada 40. A atividade portuária em São Gonçalo foi marcante. Marque entre as opções abaixo aquela em que estão presentes bairros que devem seu nome aos portos instalados na região. A. Porto de Caxias, Porto Velho e Porto da Madama. B. Porto da Pedra e Porto Velho e Porto da Madama. C. Porto Veracruz, Porto Santa Helena, Monjolo. D. Porto do Monjolo, Porto da Madama e Porto da Pedra. Resposta B. Porto da Pedra, Porto Velho e Porto da Madama. A localidade que deu origem ao bairro era composta por vários riachos, além da Lagoa do Capote. Tornou-se o mais importante centro de avicultura do estado do Rio de Janeiro, o que levou à criação da Cooperativa Avícola de São Gonçalo. A qual bairro de São Gonçalo esse trecho se refere? A. Várzea das Moças. B. Tribobó. C. Vista Alegre. D. Porto do Rosa. Resposta B. Tribobó. A Fazenda Jacaré, pertencente ao Barão de São Gonçalo, originou 2 bairros da atual cidade. Entre as opções abaixo, marque aquela em que estão presentes o nome desses bairros. A.
Porto Velho e Neves. B. Porto Novo e Neves. C. Patronato e Porto Velho. D. Patronato e Porto Novo. Resposta D. Patronato e Porto Novo. A vila de casas geminadas foi construída a mando de uma fábrica local para que ali seus funcionários pudessem morar. Antes chamado de Vila Operária, o bairro de São Gonçalo passou a se chamar A. Vila Domingos. B. Vila Laje. C. Vila São João. D. Vila Santa Rita. Resposta B. Vila Laje. O bairro Zé Garoto recebeu esse nome em homenagem ao comerciante português A. Mário Macedo Mendes. B. João Pedro Vaz. C. José Alves de Azevedo. D. Zé Maria Albuquerque. Resposta C. José Alves de Azevedo. O santo português que inspirou o nome da cidade de São Gonçalo possui em Portugal, dentre outras, a fama de A. Casamenteiro. B. Resolvedor das causas impossíveis. C. Protetor dos órfãos. D. Protetor dos viajantes. Resposta A. Casamenteiro. O município de São Gonçalo está localizado em que região do estado do Rio de Janeiro? A. Costa Verde. B. Metropolitana. C. Vale de Paraíba. D. Baixadas Litorâneas. Resposta B. Metropolitana. O território de São Gonçalo se estende em quantos quilômetros quadrados? A. 385,268. B. 480,652. C. 248,160.
D. 156,856. Resposta C. 248,160. Sobre os dados de território e meio ambiente da cidade de São Gonçalo, averiguados pelo IBGE em 2010, podemos afirmar, exceto a. O esgotamento sanitário adequado está presente em 81,4% do seu território. B. 34,4% das vias públicas eram arborizadas. C. 28,7% das vias públicas eram urbanizadas. D. O bioma presente na região é a caatinga. Resposta D. O bioma presente na região é a caatinga. Ainda segundo o IBGE, a cidade de São Gonçalo pertence ao A. Sistema costeiro marinho. B. Sistema industrial fluminense. C. Sistema agroindustrial do Vale do Paraíba. D. Sistema comercial metropolitano. Resposta A. Sistema costeiro marinho. Em 2010, o censo do IBGE apontou que a população gonçalense era de aproximadamente 999.728 pessoas. Segundo o mesmo instituto, essa população em 2019 estaria estimada em A. 1.200.562 pessoas. B. 1.120.255 pessoas. C. 1.785.568 pessoas. D. 1.084.839 pessoas. Resposta D. 1.084.839 pessoas. No censo do IBGE 2010, a densidade demográfica da cidade de São Gonçalo estava entre A. 1 a 2 mil habitantes por quilômetro quadrado. B. 3 a 4 mil habitantes por quilômetro quadrado. C. 5 a 6 mil habitantes por quilômetro quadrado. D. 7 a 8 mil habitantes por quilômetro quadrado.
Resposta B. 3 a 4 mil habitantes por quilômetro quadrado. De acordo com o IBGE, São Gonçalo apresenta como dados de trabalho e rendimentos, exceto a. Salário médio mensal dos trabalhadores formais, 2,1 salários mínimos. B. Pessoal ocupado, 124,664 pessoas, correspondendo a 11,9% da população. C. Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1,5 salário mínimo, 34,5%. D. 2.365 postos de trabalho ocupados dentro do município. Resposta D. 2.365 postos de trabalho ocupados dentro do município. A taxa de escolarização das crianças de 6 a 14 anos em São Gonçalo é de A. 97,6%, B. 99,0%, C. 96,7%, D. 92,6%. Resposta C. 96,7%. Em 2017, o IDEB do ensino fundamental, anos iniciais e finais de São Gonçalo, foi, respectivamente, de A. 5,5 e 4,6, B. 4,5 e 3,4, C. 4,3 e 5,2, D. 6,4 e 6,3. Resposta B. 4,5 e 3,4. Quanto ao PIB de São Gonçalo em 2017, seu valor per capita foi de A. 52.635.058, B. 61.819,73, C. 75.365,25, D. 16.408,34. Resposta D. 16.408,34. Segundo dados do IBGE, aferidos em 2017, a cada 1.000 crianças nascidas com vida em São Gonçalo, há
cerca de pouco mais de 12 vêm a óbito antes do primeiro ano de vida. B. Cerca de pouco mais de 14 vêm a óbito antes do primeiro ano de vida. C. Cerca de pouco mais de 15 vêm a óbito antes do primeiro ano de vida. D. Cerca de pouco mais de 16 vêm a óbito antes do primeiro ano de vida. Resposta A. Cerca de pouco mais de 12 vêm a óbito antes do primeiro ano de vida. A partir da segunda metade do século XX, duas atividades econômicas passaram a se destacar em São Gonçalo. Eram elas: A. A agricultura e a indústria. B. A indústria e a atividade comercial. C. A atividade comercial e a agricultura. D. O setor de serviços e a indústria. Resposta A. A agricultura e a indústria. Em 1940, o município de São Gonçalo recebeu em Petrópolis, durante uma exposição avícola, o título de A. Primeiro criador de aves raras da América Latina. B. Maior economia avícola do Brasil. C. Primeiro produtor de aves e ovos do país. D. Maior exportador de ovos da América. Resposta C. Primeiro produtor de aves e ovos do país. São símbolos da cidade de São Gonçalo: A. O hino, o brasão e a bandeira. B. O hino, o brasão e as armas. C. O hino, a bandeira e as armas. D. A bandeira, o brasão e as armas. Resposta A. O hino, o brasão e a bandeira.